Se você clicou nesse vídeo é porque você quer ser o melhor naquilo que você faz, o melhor na sua profissão. Como ser melhor que 99% de todos os outros desenhistas? Eu sei que você quer muito estar evoluindo naquilo que você faz, no seu desenho. Eu sei que você quer muito se destacar, seja entre os seus amigos, seja na internet onde você posta os seus desenhos, as suas obras de arte. E isso é uma vontade muito natural de todo ser humano, uma vontade de crescer, uma vontade de querer se desenvolver e estar se destacando e estar sendo melhor. Saiba que não tem nada de errado em você querer ser uma pessoa melhor, em você querer se desenvolver como pessoa para você alcançar um objetivo. O problema é quando você faz disso uma comparação constante com outras pessoas, no caso, comparação excessiva com outros desenhistas. O que eu recomendo para você estar fazendo? Se inspire e não se compare com outros desenhistas, que isso vai fazer com que você se desanime, isso vai fazer com que você entre em um jogo onde você já começa perdendo. E sim, eu confesso que eu coloquei um título muito apelativo nesse vídeo, é justamente para chamar a sua atenção para você vir aqui assistir, porque o aprendizado que você vai ter aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai levar para a sua vida inteira como desenhista e também como pessoa, como ser humano. E agora eu vou te falar o que você tem que fazer para você ser melhor do que 99% de todos os outros desenhistas, de como fazer parte daquele 1% que se destaca no meio da multidão. Se você for notar, no futebol, apenas 1% dos jogadores se destacam entre os 99%. Quem são os principais jogadores no mundo todo que se destacam? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Vinícius Júnior, Kevin De Bruyne, entre outros. Porque apenas alguns têm nome, sendo que existem milhares de outros jogadores, certo? E a resposta para essa pergunta é: esse 1% fazem coisas que os 99% das pessoas odeiam estar fazendo. Isso mesmo, odeiam e detestam estar fazendo. Vamos levar aqui para o mundo do desenho. O que os desenhistas odeiam estar fazendo, só que se eles fizerem vai fazer com que eles evoluam no nível do desenho deles, vai fazer com que eles tenham um trabalho mais reconhecido, vai fazer com que eles tenham mais relevância. Então vamos lá que eu vou estar te passando aqui essa lista. Seria o quê? A primeira coisa que eu analisei ao longo desses anos, que a grande maioria dos desenhistas fazem e que faz com que eles não fiquem no grupo do 1% é falta de constância, principalmente como primeiro ponto aqui dessa nossa lista aqui. Por quê? Falta de constância é você muitas das vezes começar um desenho e não terminar ele, você ir acumulando desenho na sua gaveta inacabados, certo? Isso faz com que você não pratique, que você não treine, porque a partir do momento que você vê que o seu desenho não está ficando bom no começo, você já desiste. Isso faz com que você não veja ele finalizado e não veja o que você precisa mudar. Porque nem sempre um desenho vai ficar bom logo no começo, nas primeiras camadas, nas primeiras pinturas. Às vezes é lá para a parte final, quando está acabando. Então você nunca vai saber se você não tiver constância para você começar e terminar ele. E um outro exemplo de constância, você não praticar todos os dias. As pessoas que fazem parte do 1% em todas as profissões e em todas as áreas da vida, fazem a mesma coisa todos os dias. E aqui no mundo da arte, do desenho, seria o quê? Desenhar todos os dias, trabalhar com as suas redes sociais todos os dias, para que elas possam crescer. Um outro exemplo de falta de constância é você pegar uma semana para estar fazendo os seus desenhos, para você estar treinando, praticando, e depois passar um mês sem estar desenhando. Depois, no próximo mês, você começa a desenhar todos os dias. Depois você passa 3 meses sem desenhar. Ou seja, isso é falta de constância, falta de você estar desenhando todos os dias. E isso não vai fazer com que você faça parte do 1% das pessoas que se destacam no mundo do desenho. E o segundo item seria a forma como você enxerga aquilo que você faz. Existe apenas 2 olhares que você tem que ter aqui no seu desenho. Ou você vê isso como hobby, como uma coisa que te dá prazer de estar fazendo, tipo como o futebol que você joga, o videogame que você joga, ou aquilo que você faz que é apenas uma diversão, ou seja, como hobby ou como profissão. Eu vou estar te falando a diferença que você vai ter na sua vida se você enxergar o seu desenho de uma forma e de outra. Se você enxergar como hobby, você não tem motivação suficiente para você pegar e estar desenhando todos os dias, para você pegar e ter constância. E é isso que a grande maioria dos desenhistas reclamam. Eles não enxergam a arte dele como uma profissão,
como uma forma que eles vão trabalhar até o resto da sua vida, entendeu? Então não tem por que eles terem motivação para buscar melhorar, para buscar evoluir naquilo que ele faz. Agora, aqueles que enxergam como profissão, esses sim têm motivação para estar buscando evoluir, para não ter preguiça na hora de estar fazendo, que esse é um assunto também que roda muito no mundo da arte, a preguiça. A preguiça nada mais é do que você enxergar como hobby, como uma coisa que apenas te dá prazer. Se você enxergar o desenho como profissão, você provavelmente vai ter muito mais motivação para vencer a preguiça. Quando você enxerga como profissão o seu desenho, você tem muito mais inspiração para buscar estar melhorando, para você buscar estar fazendo parte do 1% das pessoas que se destacam. Caso contrário, não tem por que você se mexer, você dar um pouco mais de si na hora de estar fazendo as suas obras de arte. Não tem por que você querer vencer a preguiça, querer desenvolver a paciência, querer desenvolver o nível do seu desenho para se destacar se você não leva como profissão. Isso vai ser apenas vaidade, sabe? As pessoas que fazem parte do 1% em todas as profissões do mundo enxergam aquilo que elas fazem como profissão. Você não vê ninguém que se destaca que leva apenas como hobby aquilo que eles fazem. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo no futebol não leva como hobby, é a profissão dele, por isso que ele faz parte do 1% no futebol. Se ele levasse como hobby, ele não ia ter ânimo para treinar todos os dias, para praticar o futebol dele, para se alimentar bem, que isso dá trabalho, para treinar 1000 chutes para o gol, para treinar falta, treinar toque. Ou seja, tem a motivação certa para você fazer parte do 1%. Enxergue o desenho como profissão e não como hobby. E é basicamente essas duas coisas que eu tenho para falar aqui para vocês, apenas para vocês darem o pontapé inicial para você estar fazendo parte desse 1%. Foque no longo prazo, coisas boas levam tempo e você também pode notar que as pessoas que fazem parte do 1% levaram anos para estar chegando aonde chegaram. Trabalhe com constância, procure estar vencendo a preguiça todos os dias e enxergue a arte como profissão, não como hobby. Então é basicamente isso que você precisa estar fazendo de começo para estar fazendo parte do 1%. Espero que esse conteúdo aqui tenha agregado algum valor para você, que você possa sair daqui um artista muito melhor do que quando você entrou. E deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso que eu falei, se agregou algum valor para você. Deixa o seu like para estar fortalecendo. Conta para mim o que você achou aqui desse nosso cenário, se vocês querem ver mais conteúdos assim, gravados ao ar livre, na natureza, que eu vou estar trazendo muito mais conteúdos como esse. Se inscreva aqui se você está assistindo e ainda não é inscrito, e eu te vejo no próximo conteúdo. Forte abraço!